Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, gente? Esse é o segundo vídeo do Reflexão Contundente sobre a questão que eu estou colocando entre comunismo e socialismo versus o cristianismo. E eu estou usando a inteligência artificial para explicar. Sempre eu digo, as pessoas são enganadas hoje se elas quiserem. Porque um pouco de informação e conhecimento, só de você ter a inteligência artificial, já tira muitas dúvidas do que você tem na vida. Então, hoje esse aqui é o segundo vídeo da Reflexão Contundente do dia 31 de 8 de 2025. Vamos lá. Essa é uma boa pergunta. O chat sempre responde assim. O comunismo e o cristianismo têm pontos de contato e valores como so, so, solidariedade e defesa dos pobres, mas entram em conflito histórico por alguns motivos principais. Visão sobre a religião. Karl Marx, um dos fundadores do comunismo moderno, não sei nem se é comunismo antigo, mas tudo bem, escreveu a religião é o ópio do povo, ou seja, uma forma de consolo que, segundo ele, poderia manter as pessoas submissas às injustiças sociais. O regime comunista, como União Soviética e na China, adotam o ateísmo do Estado, né? Perseguindo religiões por acreditarem em enfraquecerem a luta política e desviavam a lealdade do povo. Esse aqui é um dos principais motivos da luta entre o regimes, tá? Regime comunista, como a União Soviética, pode pôr a Rússia hoje, né? E na China adotam o ateísmo do Estado, perseguindo religiões por acreditarem que enfraquecem a luta política, desviando a lealdade do povo. Autoridade e poder. O cristianismo coloca Deus como autoridade suprema acima do Estado. O comunismo, em sua prática histórica, defende que a autoridade está no partido e no Estado, que organizações sociais sem espaço para uma autoridade espiritual superior. Isso gera choque. Igrejas foram vistas como rivais de poder, entenderam? Aqui está o principal motivo, tá? De que a pessoa que é comunista, socialista, não tem como ela ser cristã. São contra. Está dizendo aqui claramente que o comunismo, o socialismo, que é o Estado e o partido como sendo deusificado. Ou vocês não lembram que todo lugar que se coloca o comunista socialista, coloca-se a imagem do ou uma estátua, ou em todo lugar tem a imagem do ditador, como na frente da religião. É assim, cara. Propriedade privada. O comunismo busca abolir a propriedade privada dos meios de produção, defendendo que tudo deve ser coletivo. O cristianismo não condena a propriedade privada em si, mas prega que ela deve ser usada com responsabilidade, partilhada com os necessitados. Exemplo, Atos dos Apóstolos descrevem os primeiros que vivem em comunidades dividindo bens. Por isso, alguns comunistas acusam a igreja de proteger ricos e, e propriedades. História concreta. Em vários países do comunismo, como a União Soviética, Cuba, China, Albânia, houve perseguições contra padres, igrejas fechadas, restrições ao culto, porque eram vistos como ameaça ideológica, já que em outros lugares houve aproximação da teologia de libertação da América Latina. Por exemplo, tentou unir a fé cristã com o ideal socialista, justiça social. Tentaram, né? Mas acaba não batendo de frente. Em resumo, o comunismo foi contra o cristianismo porque via a religião como um rival ideológico, é óbvio, como fonte de autoridade fora do Estado e como apoio à ordem social que os comunistas querem transformar. Qual a diferença entre o socialismo e a ajuda social? Isso aqui
É muito importante porque ali estava a vertente dizendo de que as coisas comuns entre o comunismo e o socialismo para com a igreja que ajuda. Então aqui eu já coloquei para ter uma diferença na questão social, tá? Porque muitos acham que o socialismo é ajuda social. Então eu já coloquei qual a diferença do socialismo com ajuda social. Socialismo é um sistema político, econômico e ideológico. Defende que os meios de produção industrial, terra, bancos, etc., não fiquem concentrados em mãos privadas, mas que sejam controlados pelo Estado ou pela coletividade. Nunca é pela coletividade, sempre é pelo Estado. No caso, a coletividade aqui, ó, vocês podem ler como partido, tá? Entendeu? Quando não é pelo Estado, é pelo partido. Bom, vamos continuar. O objetivo declarado é reduzir ou eliminar as desigualdades sociais, evitando que poucos fiquem muito ricos enquanto muitos fiquem pobres. Você tem que ter liberdade e você escolhe o que você quer ser, né, cara? Já começa por aí, já falta que ligado. Por que, por que um governo comunista socialista é contra a igreja cristã? Boa questão. Relacionado ao comunismo e socialismo com a igreja sempre foi marca de conflitos em alguns países, mas motivação são motivos ideológicos e espirituais. Por que governo comunista versus socialista entram em choque com a igreja cristã? A autoridade concorrem. A igreja tem uma influência forte sobre as pessoas, muitas vezes maior do que o Estado. Liberdade, né? Regimes comunistas, em especial e de viés autoritário, não aceitam dividir o poder ou autoridade moral com outras instituições. Materialismo versus fé. O marxismo baseia-se do comunismo. Materialismo acredita que a realidade se explica pelas condições econômicas e sociais, sem espaço para a fé ou para Deus. Já o cristianismo coloca Deus e a vida espiritual como centro da existência. Isso gera um choque ideológico, controle social. A igreja promove valores de família, caridade, comunidade e liberdade espiritual. Um governo comunista centraliza o tema que tem isso que se torna resistência contra o controle estadual. Histórico. Histórico político. A União Soviética, Cuba, China, outros regimes comunistas, a igreja vista como aliados da elite ou da Ocidente capitalista, sendo perseguida. Isso fortaleceu a ideologia que a religião é inimiga do regime. Importante observar que nem todo governo socialista é contra a igreja. Tá bom. Os países da Europa, como políticas sociais como a Suécia e a Noruega, convivem pacificamente com o cristianismo. Você vê, você achou 2 países aqui, né? Mas tá bom. O maior austeridade ocorre em regimes comunistas autoritários, que não toleram nenhuma forma de poder paralelo. Resumindo, o problema não é o cristianismo em si, mas o conflito entre a fé cristã, que reconhece uma autoridade acima do Estado, e a ideologia comunista, que não aceita autoridade além do próprio governo, da ideologia. Então, gente, vocês entenderam o que aconteceu aqui, né? Não tem como. Por isso que nós vamos entrar numa guerra espiritual. Nós vamos entrar numa guerra espiritual. Porque se quer instalar de qualquer jeito o comunismo e socialismo no Brasil, vai bater de frente com nós cristãos. Nós cristãos, católico, apostólico romano, adventista, protestante, que seja do viés cristão. Nós temos que abrir o olho, porque o que eles querem é nos eliminar. Um abraço para todos, até a próxima, tchau, tchau.